90. Eu escutei ela falando ali que morreu umas primas velhas. É, isso mesmo. As mais velhas que ela, estão 99. As mais velhas têm 99, 90. Morreu uma 15 dias atrás. Tudo nessa faixa assim de 90 para cima, né? E a família dela vive bastante, né? Vive, a turma anda vivendo bastante ultimamente. Pois é, meus irmãos. Estamos aqui, meus queridos, a bordo, bem-vindo a bordo todos. Estamos, graças a Deus, na casa do irmão Jaison, né? Conseguimos chegar aqui bem, todos nós passando todas essas batalhas, né? Todos os tipos de lutas, mas o Senhor vai nos guiando, né? O Senhor vai nos abençoando. E queremos muito pedir a Deus que nos abençoe, né? Então tá aqui, ali é o Pedro, tá ali fazendo um oi. Ei, Pedro, hein? A irmã Esther, nossa artista, pintora, graças a Deus, tá indo firme. A irmã Patrícia tá ali, o irmão Jaison, a irmã Sinésia também tá aqui. E todos estamos dando um oi, né? E a irmã Nancy tá lá em casa, ela tá lá se recuperando, mas graças a Deus também tá melhorando bem, né? O Felipe, estão os dois lá se recuperando, mas tem sido precioso o cuidado do Senhor em nossas vidas, um cuidado eterno, né? E a gente vai seguindo. Vamos seguindo em Cristo. Sempre, irmãos, é precioso demais, a gente precisa orar mesmo, né? Orar ao Senhor nesse estado de oração, né? Um estado da gente estar orando, para que os nossos corações sejam, como diz a palavra, né? Fortalecidos no Senhor, né? E na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? E essa jornada escatológica, né? Essa jornada do último dia, ela pode, como um dia nós falamos aqui, ela apresenta duas realidades, né? Vamos dizer. Uma é a realidade real mesmo, a realidade real, e que é aquela revelada por Cristo, e somente Ele pode revelar. Por isso que Ele falou em Apocalipse, a gente já tem visto, sido tocados pelo Senhor, aqui no caso Apocalipse 1, né, quando Ele diz dos acontecimentos que devem acontecer. Então essa é a realidade real. Só que há um detalhe importante nessa palavra, que é a palavra revelação, né? Revelação da realidade real, né? E o ser humano, ele também produz uma realidade alternativa, né? O ser humano, ele vai produzir a sua própria realidade, ele vai formar um conteúdo de ideias, né? O ser humano, ele faz uma leitura das coisas de acordo com a sua capacidade de fazer essa leitura, né? Então, tudo que acontece passa por essa leitura do ser humano, né? Então, ele vê a coisa e isso é uma interpretação, ele acaba gerando uma leitura daquilo na vida. Tudo que está acontecendo, seja o que for, né? Seja qual nível, ciência, né? Política, teologia. Então o Senhor está chamando a atenção de que todas essas situações, elas são perigosas, porque nessa forma de ver as coisas acontecendo, né? Porque quando você vê as coisas acontecendo,
nós precisamos ter a informação da fonte correta, né? Porque, como até mesmo dizem aí os especialistas, que nunca você, quando você ouve alguma coisa, você nunca tem a informação completa, né? Quando a gente ouve alguma coisa, alguém falando alguma coisa, é a versão daquela pessoa, né? Aí você vai ouvir uma outra pessoa, tem a outra, às vezes o mesmo fato, muda a forma de falar aquilo, né? É muito fácil de ver isso nas brincadeiras chamada telefone sem fio. Todo mundo sabe isso, né? Essa coisa chama atenção exatamente da quantidade imensa de realidades e leituras de realidades que a pessoa vai fazendo. E conforme isso vai continuando, gera um vício da capacidade de leitura de cada pessoa. Se ele não tiver um cuidado bastante amplo e bastante fundamentado, o que pode acontecer é ele estar gerando uma realidade que não é a realidade. Em qualquer coisa, né? Isso é o que acontece, por exemplo, na ciência. Eles dizem, olha, o mundo nunca teve uma criação, o mundo sempre existiu. Quer dizer, é uma teoria de um universo eterno, né, que surgiu agora, recente, né? Depois de ser inconcebível. Olá, meus irmãos e irmãos! Depois de ser inconcebível a ideia de evolução, que é um absurdo, né, embora esteja aí nas escolas até hoje, né, você nota que um vício, mesmo sendo descoberto que é absurdo, é errado, não é possível acontecer, é só teoria, mesmo sendo assim, quando é vício, ele fica. Ele fica. Né? A pessoa, mesmo diante dos fatos, ele não muda. É vício. Né? Então, é claro que isso tem implicações diversas, como a gente já falou, das raízes de uma mentira. Né? Vai chegar, como o povo de Israel, no caso da teologia. Eles formularam uma realidade alternativa ao Messias deles. Eles geraram um Messias. Né? O Messias deles, do povo de Israel, era aquele, né, que ia construir uma nação de Israel mais poderosa do mundo e fazer com que todos os povos fossem lá adorar em Jerusalém, né? E o Deus de Israel, na verdade, era o Israel, era o próprio povo. Jerusalém eles chamam de Terra Santa, né? Até hoje chamam de Terra Santa. Não só os judeus, né? Muitos cristãos chamam de Terra Santa também. Vão até buscar terra. Vão até buscar terra, aquela coisa. Uma vez trouxeram para mim um raminho de uma... O que era aquilo? Figueira? Que tem lá no Jardim do Getsemane, né? Aí eles trouxeram esse daqui. Olha, pastor, nós fomos lá e pegamos uma folhinha acho que é da figueira, que tem lá naquele lugar lá, né, no Jardim das Oliveiras. Era oliveira, né? Jardim das Oliveiras, você tinha oliveira. Você vê, a gente fica acostumado com o nome, que nem dá conta que o nome é o que é, né? É uma loucura total. Eu ia falar isso, mas achei que eu sabia, né? Não, eu sabia, só que é vício. Claro que é isso. Mas é o famoso lapso de vício. O lapso do vício é esse, né? Que vocês acabaram de ver em mim mesmo. Né? O lapso do vício é quando você fala uma coisa, você não se dá conta e aquilo você fala, mas o que é que tem lá no Jardim das Oliveiras mesmo? Acho que é pêssego. Não, é claro que é oliveira. Né? É óbvio. Né? Maçã. Né? Isso é assim mesmo. Aí trouxeram um raminho. E segundo o pessoal que estuda ali, aquela região,
Aquelas oliveiras estão lá, foram elas, naquelas oliveiras que Jesus orou, naquelas que estão lá até hoje. Elas têm mais de 2000 anos de vida, né? E como dizem aí os poetas, elas viram Jesus orando, né? E, claro, isso é bem legal de pensar, é interessante até, né? Isso é um testemunho que o próprio Deus chama de testemunho mesmo, né? Deus chama isso de, eu chamo o céu e a terra como testemunha. Né? Então, em tudo estão gravadas as coisas. Agora, nós estamos mencionando esse fator de Apocalipse 1 aqui, né? Apocalipse 1, quando Jesus fala assim, os acontecimentos que devem acontecer. Então, se nós não tivermos Jesus Cristo como aquele que revela a realidade real dos acontecimentos, nós vamos cair nesse vício de formar como eu fiz aqui, né? Ou outras situações, e você não se dá conta daquilo. Você, quando vê, você está dentro de uma situação que você não se dá conta e aceita, né? Ou pela ignorância, ou pelo esquecimento, ou pelo lapso, ou por qualquer coisa, né? Agora, quando a pessoa percebe, opa, é mesmo, era aquilo, era oliveira, que tem lá no Jardim das Oliveiras, né? Era isso mesmo. Aí você fala assim, então não era pêssego, maçã, qualquer coisa, né? Figueira, não era nada disso. E então é normal. Agora, o problema é quando você vê o lapso, ele fica contraposto com a verdade. O lapso ele é contraposto com a verdade. Aquele lapso é contraposto. E você então vê a verdade e você não muda. Mesmo assim, não pode ser oliveira que tem lá no Jardim das Oliveiras, né? Tem que ser figueira, ou tem que ser maçã, ou qualquer coisa. Então, essa situação é um problema humano, né? O ser humano ele vai viciando, é um vício, né? Então, esse vício de leitura da realidade é que a gente é alertado por Jesus aqui em Apocalipse 1. Quando ele vai começar a revelar, ele está dizendo, eu vou expor para vocês, né, a realidade real das coisas. E aí, claro, quando você está diante da exposição, né, da revelação, da realidade real, é por revelação, né? Ela vem como revelação de Deus. Por isso que está escrito aqui em Apocalipse 1, revelação, né? O estado do ser humano diante da revelação, né, é um estado de estar sendo agraciado, porque é a verdade que passa a alcançar o ser humano, né? É a verdade que chega até o coração dele, até o ser, e aí pode acontecer que haja fecundidade, né? Porque quando a pessoa só fica no interesse de observar a realidade que ele cria, que ele vê, né? Ele vai simplesmente ter esse livro aqui, passa a ser só uma Bíblia. É só uma Bíblia, né? A diferença entre Bíblia e Palavra de Deus é muito grande, né? É muito grande. Então, enquanto leitor, unicamente leitor acadêmico, leitor teológico, leitor curioso, leitor interessado, né? Ele vai ler a Bíblia de acordo com a realidade viciada que está dentro dele. Isso a gente chamaria de uma leitura psique, né? É a leitura psique. A leitura psique, a gente tem falado do antropos psique. Então essas situações que a mente do ser humano ela atravessa dentro da história, ela passa a adquirir certas doenças, vamos chamar assim, ou certas patias, né? Certas
ela é uma leitura psicopata, né? Ela fica uma leitura psicológica que gera psicopatias, que gera gentes psicóticas, né? Os psicóticos da Bíblia, resultantes da Bíblia, são, no caso, as religiões. As religiões são os resultados psicopatas, né? É a psicopatia resultante também, né? O ser, depois as religiões, as denominações, essa questão da igreja, né? A realidade que Jesus está revelando, né? Que passa a ser, vamos dizer, agraciado o ser humano com essa verdade, com essa realidade de revelação, né? É algo como aconteceu com Pedro, né? Igualzinho aconteceu com Pedro, lá em Mateus 16. Jesus está dizendo assim: Pedro, o que dizem os homens que eu sou? Né? O que dizem as pessoas que o mundo é? O que dizem as pessoas que a história é? O que dizem as pessoas que a política é? Né? Então, nós estamos vendo assim, a história humana se desdobrando em bizarras situações religiosas, bizarras situações políticas, e as pessoas não se desviam disso, eles mantêm, eles têm uma teimosia no vício, ou um amor pelo vício, eles não saem daquilo, né? Então, isso aí é um problema do pecado mesmo. O pecado no coração humano. Então, lá em Mateus 16, Jesus disse isso. O que dizem os homens ser qualquer coisa? Agora, o que dizem os homens ser Jesus? O que eles falam de mim? Né? Enquanto Jesus, para algumas pessoas, for o Jesus criado por sua própria ideia, as pessoas vão errar. Né? Elas vão estar errando. A vida não vai ser a vida de Cristo, mas a vida daquelas pessoas que acreditam até onde foi a sua definição. Né? Então, essas coisas que Jesus está revelando para nós, elas exigem uma vigília constante da nossa parte. Uma vigília constante. Em todo o tempo, né, querendo estar afinados com a revelação de Deus. Cada um de nós, né? Queremos muito estar afinados. A pessoa, como a gente vê aqui em Jesus dizendo, existe da realidade real. Quando eu vou observar o planeta, vou observar a história do universo, as coisas todas, né? A gente vê hoje estava ouvindo uma entrevista de um cientista também, e ele estava dizendo das coisas de Marte, porque conseguimos, quer dizer, o ser humano, os Estados Unidos, a NASA conseguiu pousar a Infinity lá no solo de Marte. Estava tentando, é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Como ele mesmo diz, o professor, o doutor em astronomia, ele estava dando uma entrevista falando sobre isso. Ele fala, é muito difícil, porque você tem que ter uma espaçonave que tem que fazer os atos por ela mesma, e tudo perfeito naquela distância que está. Porque não é possível, a gente está vendo a imagem, mas a gente não tem como dar um comando. Quer dizer, tem como dar um comando, só que o comando leva 10 minutos para chegar lá. Então, quando você está vendo a imagem, o comando só vai chegar lá daqui 10 minutos. Então, você não consegue dirigir aquilo remotamente, né? Aquilo que está lá naquela distância, boa noite, meus irmãos queridos, aquilo que está naquela distância remotamente tem que por si só ser capaz de descer naquela atmosfera, né? Que ela é extremamente mais sem ar do que aqui na Terra, né? Ela quase não tem densidade nenhuma, nada, tem muito pouco atrito. A velocidade de entrada é aquela velocidade absurda de 25 mil quilômetros por hora, que tem
você tem 10 minutos para parar de 25 mil quilômetros por hora. Imagina só o desafio, né? Você tem 10 minutos para parar de 25 mil quilômetros por hora para 8. Para 8 quilômetros por hora, né? E aí descer suavemente no solo. Então, é uma temperatura extrema, de 1.800 graus, que aquela parte de baixo recebe da espaçonave, né? Tem que ter o ângulo certo, tem que ter a descida certa, os paraquedas tem que abrir na hora certa, tem que cair fora da aeronave depois, quando estiver descendo, né? E depois tem que fazer todos os trabalhos que tem que fazer ali. Já mandou até fotos, já, né? Então, aí ele falou tudo isso daí. Aí chega uma hora que ele falou tudo isso, maravilhoso, a gente está ouvindo aquelas palavras de um doutor lá de uma grande universidade. Aí ele diz assim, olha gente, nós estamos assim estudando Marte, tudo é muito relevante, porque nós estamos estudando Marte porque é possível que a Terra um dia chegue a ser igual a Marte. Porque um dia Marte foi igual à Terra, a gente até acredita nisso, e se isso, e daí ele começa, eu nunca vi, irmãos, é um absurdo, os doutores, eles dizem assim, se, aí na base do se, ele forma uma teoria, e em cima da teoria, ele forma uma tese, mas em cima do se, né? Se é possível, quem sabe, se um dia, e se assim foi, então cada estudo é relevante em Marte para nós estudarmos, porque nós estamos caminhando para ser igual a Marte. Mas como que nós estamos caminhando para ser igual a Marte, irmãos? Irmãos, o único planeta no universo que é assim, igual à Terra, é só a Terra. Não tem mais ninguém, nada. Não existe nenhum planeta. Não fosse assim, a Bíblia dizia, né? A Bíblia ia dizer. Então, não tem. A Bíblia, na verdade, até diz, Deus criou os céus e a terra. Agora, como eles não têm nenhum momento a intenção, nenhum momento eles têm a intenção de permitir que a revelação de Deus alcance o coração deles, porque eles imaginam que isso é teologia, né? Ainda que não bastasse o relato bíblico, os grandes e potentes telescópios, as espaçonaves que já foram daqui para o universo, né, que já estão lá para lá de Alpha Centauri, né? Ô, meus irmãos queridos, irmão Darlan, irmã Daphne, estão firmes? Maravilha. Conseguiu! Mas isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Tá com voz? A voz estamos em nós, a voz está em nós. Não, mas é que ela estava gripada. Ah, ela tá com voz. Ah, ela tá com Aí voz. também tá com voz. É isso aí. Tava a roupa naquele dia. Agora tá melhor. Irmãos queridos, graças a Deus que a irmã Daphne recuperou a voz. Né? O Pedro que já perguntou aí se ela estava com voz. E nós estamos aqui observando, sendo conduzidos por Jesus, mais um pouco em Apocalipse 1, né? Quando ele fala sobre a realidade, né? Então, a realidade real, que é revelada por Jesus, conforme diz Apocalipse 1, que ele chama aqui de acontecimentos que devem acontecer, né? Tudo que deve acontecer. Então, significa que existe uma realidade real mesmo acontecendo como o Senhor diz. Agora, para que a gente saiba essa realidade real, nós precisamos estar dispondo o nosso coração à graça de Deus, para que a revelação traga a nós, né, a realidade real revelada. Por isso que começa como revelação. Está escrito assim, bem no começo, né? Revelação da realidade real, né? Dentro aqui do texto. Então, o que acontece? O que significa isso? Que cada ser humano, se não tiver isso acontecendo no seu coração, ele vai gerar uma realidade dele mesmo, né? A leitura que ele vai fazer da vida, a leitura que ele vai fazer da história, do planeta, né? De qualquer coisa, da ciência, da teologia,
né? De tudo, da política, de tudo que existe. Ele vai fazer a leitura, né? Então, essa forma de fazer isso, essa forma de ver a existência pela sua capacidade de leitura das coisas, isso gera um vício, né? Um vício dessa leitura. E esse vício vai passando por gerações e gerações e gerações. E chega a um ponto que as pessoas acostumam tanto com esse modo de ver a realidade, que gera então essa realidade alternativa, mas que para quem está viciado nisso é a realidade real, né? Mas ao mesmo tempo, como diz o Pilatos, o que é a verdade? Cada um vai ter a sua maneira de ver. Então, você, nesse vício, você tem que contemplar a mesma forma de ver a realidade que você vê, outros também possam fazer assim, né? E assim vai acontecer que cada cabeça é uma sentença, como diz aí o ditado popular, né? Em tudo. E aí, nós estávamos falando, hoje a NASA conseguiu pousar o Infinity lá em Marte, né? E esse pouso é uma coisa, tem que ser muito festejado, é um feito extremamente maravilhoso para a ciência, né? Porque como aquele professor de astronomia estava dizendo, você não pode controlar remotamente uma nave daqui da Terra, não dá, né? Porque na hora que ela está descendo lá em Marte, você está vendo a imagem, você vê a imagem da coisa que está acontecendo ali, né? De dentro ali da nave, mas você não tem como controlar, você tem como controlar, mas demora. Quer dizer, quando você aciona o botão, abre o paraquedas, demora 10 minutos para chegar lá. E em 10 minutos é o tempo que ela tem de entrada na atmosfera e bater lá no chão, né? Aí não deu. Quer dizer, tá lá, entrou na atmosfera, né? Então, a nave, ela tem que ter por si a capacidade de entrada no ângulo certo, ela mesma. A velocidade diminuída de 25 mil quilômetros por hora para 8 quilômetros por hora em 10 minutos. É um negócio bizarro, né? Mas eles conseguiram. E depois o paraquedas tem que abrir, tem que cair fora da espaçonave, daquela pequena cápsula, né? Enfim, uma série de coisas que aquilo torna maravilhoso o efeito da ciência, né? Para descer ali e tal. Então perguntaram para ele assim, e é relevante estudar sobre Marte? A repórter perguntou. Ele falou assim, é muito relevante. Por quê? Por que é relevante? Porque um dia a nossa Terra está caminhando para ser igual a Marte. Porque um dia Marte foi igual à Terra. E como é que Marte chegou daquele jeito de ser igual a Marte? E por que a Terra pode chegar a ser igual a Marte? É um absurdo, irmãos. Não, é um absurdo. É tão absurdo, mas é que o pessoal está tão viciado nessa ideia, né? Porque, primeira coisa, a Bíblia, muito antes de ter doutores em astronomia, muito antes, Deus revelou de que Deus fez os céus e a terra. Isto é, tudo que há no universo, tudo que há é do jeito de Marte, igual, no sentido geral, né? Mais um pouquinho de calor, menos calor, muito gelo, né? Muito quente, outros lugares sem atmosfera, raios, e uma situação bizarra, né? Aquelas tempestades que eles já mediram, as tempestades em Saturno, né? Que são tempestades de 1000 quilômetros por hora, aqueles rodemoinhos assim, uma coisa de louco, aquilo é o planeta inteiro vivendo assim, não tem como descer lá, né? Então é um negócio bizarro. Então todos os lugares são feitos desse jeito, e a Terra é o único que é assim como a Terra né? A Bíblia diz isso. Bom, mas tudo bem, o pessoal não quer acreditar na Bíblia, não acredita na revelação. Então, começaram a lançar espaçonaves, começaram a lançar aqueles telescópios maravilhosos, né? Gastando uma fortuna. E esses telescópios, eles já têm vamos dizer, uma área, quando você vê os estudos da astronomia, existe uma área pequena, mas são bilhões de quilômetros estudados pelo telescópio e milhões de planetas.
E cada um tem um nome já. Cada um tem um nome. E cada um é conhecido como inóspito. Não tem nenhum igual à terra. Mas isso é Gênesis, né? Mas ele não adianta. Então, o que a gente quer dizer? O que o Senhor está tentando chamar a atenção. O vício gerado por uma teimosia, porque o vício é um tipo de teimosia misturado com egoísmo, né, com vários problemas da psique, né? Por isso que a gente usa o termo psicopatia, né? Psicopatia. As pessoas são dirigidas a si mesmas por si mesmas. É 1 Coríntios 2, 14. Né? O anthropos psique, o homem dirigido por sua própria vontade. Isso é um psicopata. Ele tem nele mesmo um problema do psique. Ele é um psicótico, né? Ele anda em psicopatias, em psicose. É uma situação assim, né? Mas ele está tão viciado nisso daí que aquilo para ele é o certo. Então, esse doutor em astronomia, ele está dizendo assim, não, porque, falando para o mundo inteiro, nós temos que estudar Marte, porque assim a gente vai tentar evitar que a Terra não chegue a ser igual a Marte. Irmãos, nunca a Terra vai chegar a ser igual a Marte. Nunca, nunca. Não, nunca. Simplesmente nunca, né? Porque antes disso, vamos dizer assim, antes de chegar ao nunca, Jesus vai voltar, né? Então, não tem, ela foi feita assim. Mas esse povo, então eles entram num tipo de linha de pesquisa, de estudos, que gastam bilhões de dólares e dinheiros com motivação absolutamente errada. Vai tentar falar para esse cientista, esse doutor em astronomia, que não é assim a Terra. Nunca ela vai. Faz estudos, mas não nessa visão. É claro que aí eles começam a dizer, olha, o aquecimento global, aí começa a gerar a história de aquecimento global, que também é uma mentira, né? Aí começa a gerar uma história de várias dessas situações, e de tanto a pessoa falar, de tanto esse vício ser exposto, né? Parece normal, vai parecer normal, né? Então Jesus está querendo muito alertar a gente que nesse último dia nós vamos estar sendo tocados pela revelação da realidade real. Jesus vai revelar a nós a realidade real de tudo, né? Para que a gente possa ser testemunhas da verdade, como a verdade de fato é, né? Então nosso coração precisa ter uma vigília muito intensa, constante, sobre tudo. Não é mesmo? Então, quanto à família, a gente já viu isso aí. O nosso tempo ele está sendo afetado terrivelmente sobre esses valores pessoais, valores familiares, né? Então, notem, irmãos, que Apocalipse 1 diz assim, a realidade real eu vou mostrar a vocês por revelação. Então, é uma revelação, né? Quer dizer, Deus quer nos alcançar, quer falar conosco, quer tocar o nosso coração. E o que aconteceu com Pedro, lá em Mateus 11, foi assim, né? Foi assim. Jesus perguntou, o que dizem os homens ser a terra? O que dizem os homens ser a família? O que dizem os homens ser a verdade? Né? O que dizem os homens... o Pilatos diz assim, o que é a verdade? 16, né? Mateus 16. Quer dizer, o que dizem os homens ser Jesus é o que dizem os homens ser tudo. Porque Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se você tem uma ideia errada de Jesus, você vai ter uma ideia errada de tudo. De tudo, né? A definição de Cristo na sua vida é a definição da verdade, do caminho e da vida, né? Do caminho, da verdade e vida. Se Cristo não for visto como Ele de fato é, todas as coisas vão ser distorcidas. Vai haver uma perversão dentro da nossa psique, né?
do nosso... Agora, se é um cristão, aí é o pneuma pervertido. Então a gente tem 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 3 fala do pneuma pervertido. Embora fossem irmãos em Cristo, eles tinham um problema no pneuma. Porque o psique, irmãos, enquanto o ser humano é sem Cristo, sua vida está morta. Parece uma contradição, né? A sua vida está morta. É como diz a palavra, eu peguei vocês, lá em Efésios 2, né? Estando vós mortos, né? Nos vossos delitos e pecados. Então, quer dizer, eles não tinham vida, nada. Mas eles não tendo vida do ponto de vista de Cristo, mas do ponto de vista humano, eles andavam, eles comiam, falavam, eram pesquisadores, né? Formavam conteúdos de vida político, histórico, teológico, várias coisas assim, né? Os judeus geraram um Messias totalmente diferente do que é o Messias mesmo, né? E porque eles geraram um Messias particular, quando Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, não quiseram nada com ele. O que aconteceu? Porque a imagem espiritual, a imagem dentro deles, profunda neles, sobre o Messias, não tinha sido gerada pela palavra de Deus. Então, toda a imagem precisa ser verdadeira, irmãos, para a gente poder identificar. Toda a imagem não pode ser mudada, ela não pode ser mudada. Então, há de gerar uma imagem em nós para que a gente veja a verdade correta, né? Então, foi gerado dentro deles uma imagem messiânica que eles achavam que seria o cara que ia dar uma política para o país, seria o melhor do mundo de novo, né? Teve uma época que Israel chegou a esse ponto na história, chegou a ser a nação mais poderosa, importante da história ali, numa determinada época, né? Mas isso não é para sempre, é um momento que estava acontecendo ali, como uma manifestação profética do que seria um dia no céu. Mas eles não veem assim, não viram assim, né? Então a imagem errada gera toda uma visão de vida errada sobre Jesus, e sobre Jesus, então sobre tudo, né? Então não puderam ver Jesus quando Jesus estava diante deles. Quando Jesus confrontou eles com a escatologia sobre o fim, eles também não conseguiram entender nada. Porque para eles, lá em Mateus também 24, a escatologia, já falamos aqui, né? 24, 14, por ali, antes de 1 a 14, aparece eles acreditando que o templo era assim mesmo, né? Quando a gente estuda a teologia judaica no tempo de Jesus, o messianismo no tempo de Jesus, você vai ver que eles acreditavam, a teologia era essa, se o templo era o que sustentava o mundo. Olha só a teologia deles. O templo de Jerusalém, que foi construído por Herodes, não tinha nada a ver com Deus. A cabeça deles era tão errada em termos de Deus, que bastou o Herodes mandar construir um templo que eles achavam que era de Deus, né? Aí o Herodes construiu para eles, aquele era o templo de Deus e acabou. Nem havia mais templo nenhum, né? Já tinha acabado essa época. Daquele que tinha, pastor? Oi? Foi tipo uma ampliação Foi. daquele que tinha? Foi bem melhor, em termos de tamanho, de glória, né? O segundo templo foi pior que o primeiro. Vamos dizer, quando eles falaram que houve a construção do segundo templo na volta do cativeiro, ele foi menor. Aí depois ele foi destruído. Como ele foi destruído, aí o pessoal, com essa teologia, não entenderam nada a ideia do templo na Bíblia. Os judeus não entenderam nada. Eles não imaginavam que o templo era nós, as pessoas, né? Jesus usou a figura do templo
para falar como falou com a serpente de bronze, né? Como falou com a Arca de Noé. Né? Não é que a gente tem que construir uma Arca de Noé em cada geração, ou um monte de Arca de Noé por aí. Não é assim, né? Então, o templo acabou, o segundo templo foi destruído, acabou. Aí, no entanto, os judeus diziam, não, porque o templo tem que ser construído, porque esse lugar é sagrado, Jerusalém é a cidade santa, né? Não entenderam os profetas Ezequiel, não entenderam Isaías. Foi destruído? Eu não me lembro. Foi algum momento ali depois dos profetas menores. Foi aquele silêncio ali, É, sabe? naquelas guerras todas ali, né, foi tudo destruído. Aí depois Herodes, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, começou a construção do terceiro templo. E nesse tempo não tinha sacrifício. Então, não sei o que eles arrumavam. Eles provavelmente, a gente vê a história deles como um povo que fazia aqueles tabernáculos, e ali tinha o sacrifício dos cordeiros. Eles mantiveram sempre esses sacrifícios, né? Não no templo, né? Estava sem templo, então eles faziam aqueles sacrifícios tabernaculares, nos tabernáculos, né? Aqueles lugares onde tinha o altar. Então eles iam fazendo esses sacrifícios. E aí chegou a ideia de, não, nós temos que construir o terceiro templo. E tem que ser construído, enfim. Hoje estão querendo construir o quarto templo. Lá, né? Lá é uma loucura mas total. tem a Terezinha disse que viu um pastor falando, que é um pastor que estuda Israel, né? Porque lá que vai estar Satanás. Lá, não, é o... A besta. É aquele... Falso profeta. Falso profeta. Falso profeta. Não, falso profeta, irmão. Falso profeta vai estar lá nesse tempo de Olha Jerusalém. só, né? Isso é uma ignorância absurda, muito grande. Assim, é um judeu, mas ele estuda Israel, entendeu? Certo. Deve ser judeu, né? Nem sempre, né? Tem muitos cristãos que estudam assim, com essa dedicação. Enfim. O fato é, né, irmãos, que... Eu não creio nessas coisas, eu não escuto e faço que não escuto. Mas tem gente que acredita, né? Tem. O fato de ter vindo Cristo acabou tudo isso. Pois é. Se Cristo não tivesse vindo, não tinha... Aí continuava tudo isso. Mas tudo... Até vi uma moça, uma mulher que foi lá em Jerusalém e falou... É lá onde tem aquele... da Lamentações em Israel, né? Não é Jerusalém, né? É Jerusalém, né? O da Lamentações? É um pedaço do muro que sobrou de Jerusalém, Aí ela antigo. disse que foi uma coisa assim que se dó lá foi de ver os judeus. Tá ainda esperando o Messias. Né? Sim, então. Mas é o Messias deles. Então, essa é a ideia que Jesus está tentando dizer aqui, e Paulo e toda a Bíblia, né? Como que é fácil o ser humano formar né? Essas ideias assim, equivocadas, né? E não é só o judeu, não, né? Os cristãos fizeram igrejas, fizeram denominação e continuam. Tenta falar para um cristão, a gente já falou isso várias vezes, né? Tenta dizer para um cristão que igreja não existe. Não, mas eles já têm essa fé de lá em Jerusalém, né? Que lá tem um lugar... A mesma coisa que na igreja. Fazem Mesma coisa. Pessoal... viagem para entrar lá, até os crentes estão fazendo. Então... Né? Que Silvia Malafaia fazia, coisa sim. assim. Todo domingo eles vão para a igreja, em geral. Em geral, os crentes saem para a igreja. Os judeus vão para Jerusalém, os crentes vão para a igreja. A meca dos crentes são as igrejas. Eles vão tudo para a igreja. Né? Por que eles não sabem a realidade real? O que acontece? Não existe espaço mais na mente dos crentes para eles entenderem que somos nós o corpo de Cristo. Somos nós o corpo de Cristo, né? Então, se você tem uma ideia errada de Jesus, você vai gerar Jerusalém, vai gerar Israel, vai gerar igreja, vai gerar religião, denominação, tudo isso. Ele não consegue ver a beleza de ser a noiva de Cristo, o povo que é a noiva. E viver como a noiva não é viver submisso a doutrinas templárias, religiosas, denominacionais. É cada um de nós usando as vestes de justiça, que é a vontade do Senhor, né? Só que, como os cristãos estão viciados em ter um aparato sobre eles,
que dá o domínio e mantém um dia da semana, ou dias, ou programas, ou determinados sistemas montados, o ser humano é viciado em sistemas montados, ele não consegue ter a libertação. Ele não tem uma libertação, é ele e Cristo só, ele não consegue andar. Não consegue. Uma vez um cristão disse, diante dessas palavras, ele diz, mas eu vou ficar sem chão. Mas como que tu pode ficar sem chão? Se tu é cristão de fato, o seu chão é um só. O nosso fundamento, diz a 1 Coríntios lá no capítulo 2 e 3, ele fala, só tem um fundamento e não pode ser lançado outro. Né? Agora, as próprias famílias cristãs, elas não conseguem se permitir a revelação, ou então usar outra forma de falar, elas não conseguem se educar na mensagem de Cristo, de tal modo que o pai é o pastor dos seus filhos, a mãe é a professora dos seus filhos, eles são uma família de Deus, nós somos um povo do Senhor que anda dia a dia numa relação direta com Cristo e Ele comandando a gente em cada ato da nossa vida, como Senhor que Ele é, em cada pensamento e revelando a nós a realidade real que tem a ver com uma visão exata de quem Ele é. Nós só podemos ver a realidade real de todas as coisas se o Cristo revelado a nós for o Cristo da palavra de Deus, né? E não o Cristo formado por uma leitura bíblica, aí não vai dar, né? A leitura bíblica, ela forma o vício teológico da formação de uma imagem teológica na tua mente, que não corresponde em nada, não é nada do Cristo que revela a si mesmo ao coração humano, né? Então, essa situação do último dia é dramática mesmo, né? Por isso que os cristãos estão muito frágeis. Aí eles conseguem conquistas, por exemplo, dentro de igrejas, conquistas temporais, e acreditam que são conquistas eternas, né? Várias vezes Jesus falou isso para os fariseus, vocês falam de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim naquilo que eu quero que vocês façam, que vocês entendessem, né? Vocês vivessem. Estava tão longe que quando Cristo disse, o Novo Testamento está no meu corpo, o Novo Testamento está no meu sangue, não tem mais Israel, não tem Jerusalém, só essa palavra de Mateus 26, 29, só essa palavra acaba com todo o Antigo Testamento naquilo que foi útil. Acaba com tudo. Agora, todo Israel, tudo que havia no Antigo Testamento e todos os povos da terra, a todos atrairei a mim, disse Jesus. A mim. Quer dizer, Jesus é aquele único. Não tem mais nada. E os cristãos, de fato, têm dificuldade. Eles conseguiram conjugar algo chamado igreja junto com Cristo e eles dentro disso, achando que isso pertence a Cristo. Isso não tem nada, não existe essa figura, essa imagem na Escritura. Quando ele faz acontecer essa imagem, é igualzinho à mente do judeu. A mente do judeu fez acontecer um Israel que é tão importante perante Deus quanto o próprio Messias, na verdade até mais. Então o judeu não conseguia ver mais Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, porque eles não viam só ele, o Senhor, eles viam a si mesmos como uma instituição formada e mais importante até do que o próprio Messias, e que o Messias vinha porque deveria servir a Israel, né? Então o cristão caiu na mesma armadilha do vício teopático, né? Ele tem uma teopatia, ele tem uma psicose assim. Ele entra dentro da imaginário dele que há uma coisa chamada igreja. Então ele entra dentro da igreja e acredita que ele está fazendo a vontade de Deus nisso, né? Isso não existe. Mas ele não consegue, de fato, ter
um discernimento de profundidade, porque ele está viciado nessa leitura que ele faz da realidade. Então Jesus, aqui em 1 Coríntios 3, ele diz assim: irmãos, eu não pude falar como a espirituais, quer dizer, eles eram de Cristo, estavam salvos, né? Ele diz assim: eu só consegui ver vocês como gente psique, dirigida pela psique, pela vontade, né? Vocês estão, porque a psique ela move o corpo. O pneuma em Cristo, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo, e aí todo o discernimento das coisas acontecem, como diz no versículo 15, 2,15. O homem pneuma, quer dizer, aquela pessoa que é pneuma espiritual, dirigida pelo Espírito, dirigida por Cristo, pela palavra de Deus, ele julga todas as coisas, né? Ele tem a condição de perceber e viver a realidade real. Ele não está viciado em nada, né? E então, né, irmãos, o propósito do Senhor em nos revelar a verdade é dar condições a nós de seguirmos nesse último dia conhecendo a verdade mesmo. Quer dizer, ele julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Quer dizer, você está liberto, porque você conhece a verdade, que é Cristo, e ele te liberta. Ninguém está dominando sobre você. Não existe um domínio. Não há um domínio. Só tem uma mente e a sua. Quer dizer, a mente de Cristo, né? Então, esse movimento do último dia, ele passa por essa situação também, né, de vigília muito grande. Porque nós estamos caminhando nos acontecimentos que devem acontecer, que podem gerar uma quantidade de vícios de leitura das coisas, né? Então, nós não podemos deixar que nenhum vício de leitura surgido de nós mesmos, ele faça ser sobre nós a direção. Isso é uma pessoa psique. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito, conduzidos pela palavra do Senhor, né? Então, o verbo de Deus é aquele que faz todas as coisas, é aquele que dirige a nossa vida assim, né? Então, o Senhor vai estar agindo assim nessa revelação. Então, dentro do último dia inteiro, nós estamos dentro de um processo de revelação de Cristo sobre tudo. Porque é um fenômeno de existir, né? Nós existimos dentro de um tempo, dentro de uma história, dentro de um espaço. Embora sendo o povo do Kairos, né, e o povo do Kairos, que é o povo de Cristo, dentro da estação eterna de Cristo, por isso celebramos, né, profeticamente, lá em Mateus também, Jesus diz assim, vocês vão, né, eu não vou, Jesus falou, eu não vou estar com vocês comendo nem bebendo desse pão, né, não vou fazer isso, não vou estar com vocês, mas vocês vão. Então vocês vão. Agora, ele fala, agora nós estamos aqui juntos celebrando. Então Jesus faz a conexão entre a cruz e a vinda dele. Está conectado. Quando nós celebramos, irmãos, a ceia do Senhor, nós celebramos esses dois momentos. E o momento no meio, pelo qual momento a gente é conduzido por ele mesmo. Por ele unicamente. Porque fomos gerados por ele, por meio dele e para ele. Então, ele diz, olha, esse é o meu corpo, vocês são o meu corpo. Né? Isso aí é suficiente, não tem mais nada. Então ele fala, agora celebrem assim, peguem o pão, vamos celebrar. Isto é, o que eu estou fazendo por vocês na cruz é vocês mesmos. Eu estou gerando vocês o meu corpo. Né? Essa sublimidade
de termos sido gerados pelo Senhor. Ali na cruz, e a pessoa de Cristo, e o Kairós de Cristo, revela a plenitude de Cristo. Então, a plenitude de Cristo já está aí. Já é. A plenitude já é. Quer dizer, Cristo já é, ele é a plenitude. Então, o que acontece? Já houve a cruz, em termos de evento profético consumado na cruz, e nós anunciamos que já há, embora haverá, a própria vinda do Senhor. Por isso que a gente celebra também. Quando a gente celebra, ela tem uma força, a celebração, ela tem uma força profética de anunciar aquilo como se já tivesse acontecido. Né? Por isso, Maranata. Né? Maranata é uma palavra grega que significa, aramaica, uma coisa assim, que significa assim, hebraico misturado lá com aramaico, acho, uma coisa assim. Aí ela tem um significado assim, aquele que veio, aquele que era, uma vez a palavra falou isso mesmo, né? Aquele que era, que há e que há de vir, é isso Maranata. Né? A palavra significa isso. Tem cristãos que não entendem bem o que é a palavra Maranata e ficam pensando que é aquele que vem. Não é isso. A palavra Maranata está dizendo que ele é a plenitude. E que ele que é a plenitude é aquele que era, que é e que há de vir. É o mesmo. Então, ao celebrarmos o Senhor, nós estamos celebrando aquele que era, que é e que há de vir. Mas o pleno, ele. Há um povo que celebra algo que, para o tempo, no tempo, ou não foi passado, é presente e será futuro, mas para nós é. Entende? Para nós que celebramos, isso é. Isso é preciso despertar a nossa mente para essa grandiosidade da celebração. Nós estamos celebrando, embora no tempo, alguma coisa que aconteceu há 2000 anos, algo que está acontecendo agora, porque nós estamos passando no presente, e dá a impressão para muita gente que vai ter um futuro na vinda de Cristo. Mas tudo isso na celebração já é. Por isso a palavra de Deus, ela dá conta da realidade que é. A palavra de Deus cria o que é. Por isso que ele fala assim, irmãos, naquele dia, até aquele dia, né? Vocês vão celebrar até aquele dia, quando nós todos juntos vamos estar no céu. Assim vocês vão degustar o vinho novo no reino de meu Pai. Isso, no ato da palavra de Cristo, já é. Nunca vai deixar de ser. Então existe um povo profético, e essa é a bênção do profeta. Quando o profeta anunciava algo da parte de Deus, ainda que fosse no tempo 2000 anos antes de Cristo, ou 1000 anos antes de Cristo, como Isaías estava falando lá, aquilo já é. Por isso que Jesus salva, não importa o tempo. Não é? Jesus salva lá no começo, no Éden, quanto salva lá em Isaías, quanto salva hoje, e vai salvar até o dia que ele quiser, antes dele vir. Isso, a salvação é isso. A salvação é um evento da plenitude de Cristo. Não depende de tempo, de espaço, de história. Então, o que nós estamos fazendo na nossa vida, nós estamos celebrando, por isso que não tem mais nada. É glorioso, é grandioso quando o cristão está livre de todas as coisas que não são, e ele e Cristo ele é contemplado em Cristo, e Cristo é contemplado nele, e ao celebrar, nós estamos celebrando algo que já foi, no certo sentido, por isso foi, por isso e por isso será. Né? Então, essa plenitude, Jesus está usando essas palavras Maranata para mostrar isso. Mas ele não usou só na palavra Maranata, ele usou na própria explanação da plenitude que ele é. A palavra pleroma. Né? Essas coisas que Cristo sendo tudo isso, não sobra espaço para mais nada nem ninguém. Não tem outro acontecimento, não tem mais... Irmãos, por isso não podemos nunca deixar o nosso coração se desviar dele, dessa forma, de nenhuma forma. Né?
E quando ele diz, agora eu vou mostrar a realidade real para vocês, e aí nota então que é relevante o caminhar dentro da história. Entendendo essa dimensão da plenitude de Cristo, é extremamente relevante o povo de Deus caminhar dentro da história. Porque há um testemunho a ser passado por essas vidas que somos, sobre essa realidade impossível de ser estudada, perscrutada. Não tem jeito, é só por revelação. E é claro, a revelação se dá em uma conjugação com o testemunho. O testemunho é o que dá um grau de veracidade também, de validade, de grandeza, né? A própria revelação, que diz é assim que é, e tem um povo que mostra que é assim mesmo, né? Nós somos o povo gerado pelo corpo de Cristo. E gerado pelo corpo dele, vamos expor ele mesmo, né? Nisso, nessa explanação sublime da plenitude que também, a Efésios diz que também nós somos feitos plenitude de Cristo. Nós somos feitos plenitude de Cristo. Então não tem mais nada além do corpo de Cristo, né? Além de Cristo. Então essas coisas estão sendo, vamos dizer, conduzidas por nós. Né? Conduzidas por nós. E é extremamente importante mesmo, ao nosso coração, queremos assim. Né? Queremos nos submeter em amor ao Senhor, caminhar, né, dentro desse processo todo do acontecimento verdadeiro. Nós somos um dos eventos, dos acontecimentos que devem acontecer. Nós somos um dos acontecimentos. Quer dizer, a noiva de Cristo, que também é chamada de corpo de Cristo, né, de Nova Jerusalém, de Cidade Santa. Então aí a gente tem Apocalipse, né? Apocalipse 21. Quando o Senhor, com todo cuidado, ele vai começar a falar. Às vezes a gente fica assim, puxa vida, como serão as coisas no céu, né? Como serão no céu? E aqui Apocalipse 21 e 22 vai falar sobre o céu, né? Jesus não deixou de falar sobre o céu. É tão precioso essa revelação aqui, é tão elevada para nós que caminhamos nessa plenitude, nessa sublimidade, que ele chega aqui até o 20, 17, 18, 19 e 20, esses 4 capítulos para trás aqui, que ele vai falar sobre a cidade mundial, que é uma cidade bestial, é uma cidade cheia de mentira. A cidade mundial é o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está cheio de ódio, de maledicência, de mentira, de imoralidade, de suas próprias perversidades, né? São perversidades de todo tipo. Então, 17 fala da meretriz, a zona de meretrício, que é o mundo, um meretrício que está ligado com política, com teologia, com filosofia, com história, tudo adulterado, tudo pervertido. O capítulo 18 fala da Babilônia. Ele expõe tudo isso. Aí vem o 19 e o 20 falando do juízo, que é essa grande situação de catástrofe mundial vai sofrer um juízo de Deus, né? Vai ter um juízo. Vários juízos acontecem nas Escrituras, vários juízos pequenos, vamos chamar assim, mas proféticos. Né? O dilúvio foi um juízo. Né? O dilúvio foi um juízo. Sodoma, Gomorra e 5 cidades, né? Foram outro juízo. Né? Então, a gente tem esses juízos. De repente, Nínive era para estar sob juízo. Mas todos esses lugares, o mundo de Gênesis 6, de Noé, né? Que só tinha uma família, gente. Só uma. Já pensou o que significa isso? Uma família que amava o Senhor.
Às vezes as pessoas falam assim, hoje está muito terrível. Está terrível, não dá para comparar o que é ruim. Ruim é ruim sempre, né? Mas se a gente perceber que lá no tempo de Noé só tinha uma família que amava o Senhor, já pensou o que é isso? Você olhar nos vizinhos, todo mundo é uma perversidade. Perversidade, um era imoral, o outro é outro imoral, o outro pensava errado, o outro era dominador, o outro era não sei o quê. Todo tipo de perversidade, que não era ficar só... A gente pensa em perversidade, né? Tem uma descrição em Romanos 1 de perversidades diversas, Romanos 1, né? Que vai desde você trocar Deus por qualquer outra situação de adoração, de divindade ou de expressão para o teu coração, e aí vai indo, né? Não é que vai ter que ser todo mundo tudo aquilo. A perversidade ou é uma da coisa daquela, ou é outra daquela lá na ponta. É uma coisa assim, né? Então, uma família. Aí vem Sodoma e Gomorra, com aquela história das 5 cidades. E vem Nínive. Até que o Senhor fala... Sempre o Senhor antes avisou. Né? Ele falou assim, eu vou mandar lá em Sodoma e Gomorra. Aquela confusão de Abraão com Ló, né? Aquela confusão de Abraão com Ló. Aí o Ló foi morar lá, irmão. Quem sabe o Ló é uma testemunha de Deus. Ele pode ser uma testemunha muito legal. Aí ele falou, não se preocupe, meu tio. Eu vou morar fora das cidades. Eu sei que as cidades são pervertidas. Eu não vou entrar lá. Aí ele fez umas tendas fora da cidade de Sodoma, né? Aí quando Jesus, com os anjos, vem até Abraão, o texto da palavra testifica que Ló estava morando dentro da cidade. E já era juiz na cidade. Já tinha conseguido um cargo de funcionário público. Sei lá o que ele arrumou para ser funcionário público. Vai ver que teve algumas cunhas lá que aconteceu e acabou entrando nisso daí. E aí ficou lá, né? Claro, quando você entra dessa forma numa função, você deve para todo mundo. Como diz assim o texto, você está preso, né? Com meio mundo. E na hora que apareceram os visitantes, que eram os anjos, na casa do Ló, os anjos, aquele povo da cidade, se viram no direito de abusar dos anjos, que para eles não eram anjos, né? Aqueles homens lá não tinham asa, não tinham auréola, não tinha nada. Eles pareciam homens mesmo, né? Só que eram anjos de Deus. E eles estavam lá, eles falaram, chegou um pessoal novo aí, né? E acharam no direito. E tá na casa do Ló. E daí o Ló é nosso comprado. Ele tá devendo para nós aqui o funcionalismo dele. Vamos lá e vamos pegar os caras, né? Então, claro que aí os anjos sabiam tudo aquilo, já estava tudo no juízo, e falaram, olha, vocês saiam daqui e tal. Aquela coisa toda que a gente já sabe o que aconteceu, né? Tudo cego, né? Claro, tudo cego. E depois veio aquele juízo de Deus, né? Ficar cego perto daquele juízo até que era tranquilo, né? Quando sofreram o juízo do Senhor, sofreram mesmo, né? Ali agora, quando Nínive estava também debaixo de juízo, o Senhor falou a mesma coisa. Eu vou mandar o meu servo Jonas lá, né? Só que a gente já sabe pela história que Nínive o tempo inteiro castigava Israel, o tempo inteiro. Eles vinham o tempo todo, roubava criança, roubava, né, entrava nas casas, ficava perto da fronteira ali, roubava, matava, saqueavam e fugiam. Aí um dia Deus falou assim, eu vou acabar com Nínive, mas antes eu não vou acabar com Nínive assim, eles estão no meu juízo, só que antes eu vou dar uma oportunidade para eles se arrepender. Aí falou para o Jonas, eu que não vou lá em Nínive de jeito nenhum. Deus falou, Nínive é aqui, ó, eu vou para cá, vou embora, não quero nem saber de chegar perto de Nínive. Nínive que se exploda, né? Aí e acontece tudo aquilo e tal, o Jonas vai para o mar, vem o peixe, vomita ele na praia, quando ele vai ver um vomitado bem dentro da... Na hora que ele sai do peixe, assim, ele vê a plaquinha, bem-vindo a Nínive. Não é possível. Pô, viajei o oceano inteiro. Não adiantou fugir, né? Não adiantou fugir. Aí Deus, aí ele lá resignado, né? Tá bom, então o Senhor quer que eu fale, né, Deus? O Senhor quer que eu fale, né? Então eu vou falar. Ele diz o texto que ele passou na avenida principal de Nínive
dizendo assim, ou vocês se arrependam ou vão tudo morrer, e foi embora. Mas passou correndo assim, nem sei como que alguém ia escutar o negócio daquilo. Mas quando a voz de um ser humano é tão bizarra, que quer esconder, mas fala, né? O Senhor usou aquela voz ali que falou a verdade, foi lá, e o prefeito de Nínive estava em algum lugar lá, estratégico, sei lá onde que estava, que ele escutou aquilo ali. E o Jonas foi lá, sentou lá na montanha e falou, pronto, Senhor, agora também já fiz o que eu tinha que fazer, está feito, eu estou aqui, que maravilha, agora eu vou ver churrasquinho de ninivitas. Né? Churrasquinho de ninivitas. E ele falou assim, poxa Deus, estou aqui esperando, não vem nunca o fogo do céu, estou com um calor danado. Aí Deus falou, poxa, tá bom, então fez crescer um pé de alguma coisa, aí cresceu aquele pé e fez uma sombra. Aí o Jonas falou, pá, que maravilha que é o Senhor, agora eu vou ver, como diz assim, na sombra, na água fresca, ver os ninivitas serem todos queimados, vai ser um espetáculo, né? Aí ele estava ali, quando vê, morre aquela árvore. Aí ele começa a reclamar, Deus, que coisa, agora eu vou ficar aqui no calor, não sei o que, olha só, morreu a árvore. Aí Deus fala com o Jonas, né? O Jonas, ele fala, Jonas, você tá orando, intercedendo por um pé de alguma coisa que estava aí vivo e agora morreu? E as pessoas que estão lá em Nínive? E você não está nem sabendo o que está acontecendo lá em Nínive. Né? Olha melhor. Irmãos, aconteceu a maior conversão da história. 300 mil pessoas se converteram ao Senhor, foram salvas pelo Senhor. 300 mil pessoas, né? Então, assim, atos de justiça de Deus vão chegar, né? Sempre antes tem o aviso da graça. Pode ter, e vai ser assim, muita gente vai ser alcançada. Nós somos esse povo do testemunho, que às vezes anda meio atabalhoado, às vezes quer fazer mais ou menos, né? Mas tá, a gente deve, o Senhor vai levar a gente, Ele vai tirar a gente daquilo que não é, Ele vai tirar. A gente está errado para lá, Deus vai tirar você do erro e vai levar você na missão, até que você esteja pronto para fazer o mínimo necessário para que aquilo seja feito. Ele não poderia fazer a obra dentro do barco, ele não poderia fazer a obra dentro do mar, não poderia fazer a obra dentro do peixe. Ele tinha que fazer a obra do jeito que tinha que fazer, falando a palavra, andando no campo. Né? Isso ele tinha que fazer, numa comunhão com Deus, ainda que fosse aquele o mínimo. Né? Mas é o mínimo que já é possível. Então aí você vai fazer. Não é de qualquer jeito, mas é do jeito de Deus. Sabe que uma vez eu estava lá no tempo, e o Darlan estava perto de mim, né? E eu estava lendo o Naum. E eu disse assim para o Darlan, isso aqui foi antes de Jonas? Aí o Darlan disse, não, isso aqui foi depois, né? A ilha de misericórdia de Deus, Nínive, e Naum. Não. Que ele fala sobre Nínive, né? Sim. E o senhor foi pregar, foi a página que o senhor pregou, acredita? Olha, maravilha. Porque a palavra está aí, né? Foi na mesma hora assim, foi interessante. Incrível. Mas viu, irmãos? Graça e paz, meus irmãos queridos, estamos juntos nessa voo, né? E querendo muito que Deus nos ajude, viu, irmãos? A irmã tem lembrado a palavra, todos nós estamos sendo tocados a nós nos permitirmos realmente andar no Senhor, e finalmente o Senhor fala, depois do juízo, desse momento todo que nós estamos passando, ele revela a João, Apocalipse 21 e 22, né? E 21 e 22 ele vai dizer assim, eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, né? O primeiro céu e a primeira terra passaram. Então o que está acontecendo aqui? Não mais haverá nada disso que nós estamos vendo aqui, não tem mais nada, acabou, né? Isso tudo não existe mais, né? Então o mar já não existe, quer dizer, é uma forma de dizer que toda a tribulação passou, né? Mar é um modo profético bíblico de dizer tribulação, né? E aí ele começa a... Quando tudo isso não tem mais uma coisa, ele vai mostrar aqui para João, vai mostrar nós. Vai mostrar nós. E nós somos a cidade santa, como diz aqui no versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
né? Que descia do céu da parte de Deus, noiva, preparada para o noivo, né? E então todas as revelações nesse momento que ele começa a mostrar o céu, todas as revelações que começa a mostrar nessa dimensão, ele vai revelar aqui também, no versículo 9, que entra a pessoa dos anjos de Deus, né? Dos anjos de Deus. No versículo 9 diz assim, veio um dos 7 anjos, né? Um deles, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, então Jesus está dizendo assim, que aqui entra o ministério dos anjos, para mostrar a nós, por que Deus usa o anjo aqui, né? Por que Deus está usando? Então nós temos que entender que nas ações do Senhor, os anjos talvez poderiam perguntar assim, por que Deus usa homens para pregar o Evangelho? Em algum lugar na Escritura até os anjos falam assim, né? Que a palavra de Deus diz que os anjos queriam ser testemunhas do Evangelho e não puderam, né? Por que Deus, os anjos perguntam, por que nós não podemos pregar? Né? E por que Deus usa anjos? Não é uma pergunta boa, nem aquela do anjo e nem essa nossa. Porque Deus faz isso porque aprove ao Senhor fazer assim, né? E é parte da ministração de Deus, da economia, da koinos, né? De todo o amor de Deus, porque Ele criou os anjos antes de nós até, né? Ele criou os anjos antes de nós e depois criou nós, né? E nos fez assim, nessa ministração também, e os anjos também têm essa ministração. O problema começa aqui também, no sentido que a gente está falando hoje, é que a leitura que o ser humano faz de anjos é uma leitura muito terrível. Porque, claro, de tudo, de Jesus, de Deus, né, do céu, de Apocalipse. A gente vê anjo até vendendo no 199, aqueles anjinhos, né? Assim, fica nos banheiros. Então, isso não tem nada a ver com anjo, né? Tem gente que põe aqueles anjos. Então, não tem noção do que é. Outros são os anjos esotéricos. Depois tem os anjos pentecostais, tem os anjos tradicionais, tem os anjos dos movimentos católicos, tem os anjos dos movimentos protestantes, tem os anjos da teologia. Então, é uma confusão muito grande, como o Apocalipse mesmo. De fato, os cristãos, eles foram jogados dentro da caminhada cristã, em que pouco se fala sobre os anjos de Deus. Chega até o ponto de cristãos acharem que anjos não existem. Tem cristãos que dizem que anjos não existem, né? Anjos em Apocalipse tem no começo lá, tem hora que é o pastor que Deus chama, que é chamado de anjo, e aqui é anjo mesmo, né? Aquele que é aquele ser criado pelo Senhor, como Miguel, como Gabriel, né? Como alguns anjos que têm alguns nomes na Bíblia, né? Mas para ministrar. Quando o anjo do Senhor foi lá proteger o corpo de Moisés, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés para tripudiar o corpo, né? E o anjo de Deus disse, não, aqui tu não toca. Eu não vou te repreender, mas quem vai repreender é o Senhor. Mas aqui tu não mexe. Enquanto eu estou na minha função, tu não passa, né? Então ele protegeu ali o corpo de Moisés, enquanto tinha que proteger, mas ele não entrou num conflito ali direto contra o diabo, né? Então, mas são várias ministrações de anjos na Escritura que a gente precisa saber. Uma delas é essa aqui, né? Quando ele conduz João a visões do céu, né? Visões do céu. Então nós precisamos ter no nosso coração, quando ele fala assim, vem, mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro. Então é um convidado de Deus, o chamado de Deus, um anjo, que vai levar o João e que nos leva a ter a visão de nós mesmos. A noiva do Cordeiro, nós somos a noiva, os anjos não são noiva do Cordeiro. Quem é noiva do Cordeiro é nós, né? Então é uma honra maravilhosa ver que nós somos agraciados com essa graça, né, de Deus,
E diz aqui, e me transportou em espírito, né, na condição tal que ele viu uma elevada montanha e uma santa cidade, Jerusalém, que é então a noiva. Então nota que o uso das imagens e das figuras é muito rico. Uma hora ele fala da cidade santa, do corpo, da noiva, da cidade que descia do céu, preparada, e tem a glória de Deus, desce do céu. Isto é a nossa origem, irmãos, é no céu. Nós não temos nada com a terra, embora ministremos na terra agora, né? Mas a nossa origem é no céu e é para lá que nós vamos, né? E aqui vai começar a citar a estética da noiva, a estética nossa, para viver no céu. Mas como isso aqui é muito precioso também, nós precisamos de outro tempo só para falar disso, né? Mas já é um começo, vamos dizer, para a gente pensar, né? Que no meio de toda essa jornada, vigiando para que a gente não caia em leituras particulares da realidade, sempre sendo orientados por Cristo, pela sua palavra, né? E no meio disso tudo, a salvação, e porque haverá juízo. E ao mesmo tempo, terminando o juízo, quando terminar o juízo, aí o céu, né? Mas nós não vamos estar no juízo, claro, nós vamos estar com o Senhor. Mas ele quer dizer assim, há o juízo que vai acontecer. E também há o céu que também vai acontecer, né? E vocês vão ficar comigo no céu. Então, essas coisas têm vamos dizer assim, os acontecimentos que devem acontecer, existem, então, juízo e céu, né? E aí a gente está sendo conduzidos a essas coisas assim. Claro que é para o povo de Deus isso aqui. Quem não for do Senhor não vai entender nada, né? E, enfim, mas que o Senhor nos abençoe, né? Vamos celebrar então o Senhor, irmão Jaison, né, irmãos queridos, e vamos ficar firmes, né? O Senhor há de nos sempre cuidar para que Ele fique sempre mais e mais claro no nosso coração, né? E Deus abençoe os irmãos que estão também em tantos lugares. Ó, irmãos, chegou aqui, ó, irmão Darlan e irmã Daphne. Olá, que bênção. Irmã Daphne, você conseguiu fazer os livros? Sim. Vamos ver, vamos ver. Não estão todos os hinos, tem uns Sim, claro. 20 e Uns tantos, 20, maravilha. 24, Ô, meus irmãos, isso é uma bênção, né? a maioria eu não conheço, até se Você não conhece? sugeriam me puxar aí, isso é legal. Ah, tá. Não, tudo bem. Irmãos, nós estamos trabalhando na forma de um inário, né? Isso aqui é bem conhecido. E a irmã Daphne, ó, carinhosamente e, né, caprichosamente mesmo, fez em nome de Jesus esse inário, né, irmã Daphne? Foi uma bênção. Depois imprimo mais, daí a gente vai botando atrás. Né? Mas está sendo maravilhoso. A gente separou, porque a nossa intenção também, irmãos, é assim, ó, desde que houve um povo de Deus que formou o que a gente chamou no passado de cantor cristão, né? Houve um inário na história do povo de Deus chamado cantor cristão, ainda existe, né? E ali tem hinos muito bonitos e preciosos e verdadeiros, né? Eu não gostei nada quando eles pegaram o cantor cristão e transformaram em inário para o culto cristão. Aquilo foi uma aberração, né? Incluíram muita coisa ali que não devia, tiraram a maior parte dos hinos maravilhosos do cantor cristão, e foi muito ruim mesmo. Foi uma perda, vamos dizer, cultural, com certeza foi uma perda cultural, foi uma perda teológica, né? E assim ficou dentro de uma moda que começou depois daquilo a conduzir muito para baixo os cantores, né? Cada vez foi piorando, assim, foi piorando mesmo a produção de hinos, né? Tem muita coisa boa hoje, claro, mas a gente quer muito resgatar aquilo de bom que tem no cantor cristão,
né? A gente está escolhendo alguns hinos, tem vários escolhidos, e graças a Deus que a irmã Daphne conseguiu fazer aqui. Depois a gente vai cantar um, depois da nossa celebração, né? Vamos cantar um aqui, em nome de Jesus. Os irmãos todos que estão em todos os lugares talvez lembrem. E como falamos agora há pouco, o Senhor, ele pegou o pão, isso está registrado em Mateus 26, né? Ele está dizendo, ó, a partir de agora, meus irmãos queridos, é tudo assim, nele, né? E deu para os discípulos e disse assim, isso é o meu corpo. Todos vocês são o meu corpo, né? Jesus e nós somos um só corpo. Então isso nós vamos celebrar agora. Como Jesus ensinou, vamos comer o pão. Querido Senhor, nós temos sido agraciados com o Teu chamado e com esse momento de revelação que o Teu povo tem sido outorgado ao Teu povo, essa grande dádiva de podermos celebrar o Senhor. Assim nós fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e ele disse também isso, que o sangue dele é a nova aliança, o novo testamento no sangue dele, e que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E, ainda mais algo ele acrescenta, que ele não estaria celebrando conosco, mas nós sim, autorizados por ele. Isso significa a última celebração antes daquele dia. O tipo de celebração última, escatológica, antes daquele dia. Então, o cumprimento daquilo está anunciado aqui, né? Quando nós estaremos lá com ele, bebendo dele mesmo, né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, obrigado, Senhor, pelo teu povo que está espalhado por toda a terra, como o Senhor falou em Mateus mesmo, que nós estaríamos sendo levados assim por todo lugar, e nesses lugares todos que morássemos ou viéssemos a viver, nada dessas distâncias tem qualquer tipo de influência a separar o teu povo. Não tem mais nada que separe o teu povo, Senhor. Nós celebramos essa formação do corpo eterno do Senhor, da noiva do Senhor, da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, e aqui nós celebramos como o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Amém. Pedro, querido Pedro, obrigado. Isso aqui na Assembleia escreve assim, né? Mas escolhe da Depois tu quer escolher, porque eu não conheço tão bem. Sim, vamos De ver. repente puxar Tá bom, vamos ver aqui, ó. outra gente. Vamos ver um, opa, lá passou o Pedro para lá. Estamos escolhendo aqui, irmãos. Todos eles eu conheço, mas quero ver se a gente pega um aqui. Tinha um sanduíche que fala que 73 é bem bonito, né? 73? Ah, esse eu sei como é, lá na Assembleia. Achei um grande amigo, Jesus Salvador. Não sei se é assim, mas meu filho canta assim, Um amor. Ele é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Eu vou pela música, né? Tem aquela parte da música que eu procuro seguir, e essa é a música mesmo, né? Quando... Vamos, 15? Vamos ver qual. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A
graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Vamos cantar esse? Pode ser? O 15? Então tá, né? Adeus. Tá. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, irmãos. Conseguimos. Conseguimos. É uma bênção mesmo. Temos também muito conhecido, assim como esse santo é lindo, né? Temos assim, vamos treinando depois de tanto tempo. Meus amados, olha, irmãos queridos, Deus abençoe vocês que estão em tantos lugares. Estivemos juntos nessa viagem, a bordo desse tempo, em nome de Jesus. Deus guarde todos, vamos ficar firmes em Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, né, seja com todos nós, o amor do Senhor, nosso Deus e Pai, seja com todos nós, né, e a direção tão preciosa do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, né. Irmãos, Deus abençoe, irmão Jason, irmão Pedro aqui, tchau, irmã Patrícia também, irmã Esther, todo mundo fazendo tchau. A irmã Sinésia fazendo um tchau aí para a turma, o irmão Darlan, a irmã Daphne, a nossa diretora de música. Obrigado. Graças a Deus, meus irmãos. Tantos irmãos que estão na música lá em vários lugares também, né? Deus abençoe, Deus guarde todos. Qualquer coisa, entre em contato, meus irmãos. Estamos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Saudades. Em nome do Senhor, vamos prosseguir. Vamos seguindo. Amamos vocês, viu, irmãos? Em nome de Cristo. Vou desligar.